O anime de hoje começa com o nosso prota, o Kunon. O moleque tá lá, numa noite de tempestade digna de boss final, perguntando pra família o que diabos significa enxergar. O detalhe, o coitado é cego. O pai dele, tentando ser profundo, explica que ver é distinguir cores e formas, e manda aquele papo de coach dizendo que ele devia ter orgulho, já que os olhos dele carregam a cicatriz do cavaleiro sagrado. Mas o Kunon não é bobo, ele ouve a fofoca rolando nos bastidores e a servidumbre soltando aquele F no chat porque sentem pena dele. Um tempo depois, uma das servas leva o nosso prota para a aula de magia. O Kunon tá meio desanimado, se perguntando por que raios ele tem que aprender a soltar poderzinho se nem consegue andar sozinho sem alguém segurando o braço dele. A serva dá aquele hype, lembrando que ele tem um emblema da água e que isso é elite. Ela apresenta ele para a nova tutora, a Die Corse, que chegando para assumir o treinamento do garoto. Na hora da prática, o Kunon usa a magia de Auri e cria uma bolinha de água minúscula. Ele pergunta para Dini o que é aquilo, e ela explica que é um feitiço de água do tamanho de um globo ocular. No que ela fala isso, já bate aquele arrependimento porque, vacilo falar de olho pro cego. Só que o Kunon, em vez de ficar na bad, entra em modo gênio. Se ele não tem visão natural, ele vai simplesmente buildar a própria visão usando magia. A Dini fica em choque com o QI 200 do moleque. Corta pra hora do rango. O Kunon tá fascinado querendo saber o que tá dropando no prato dele. Ele quer descobrir cada ingrediente do sanduíche e fica interrogando a serva sobre o que tá mastigando. Ele comenta que a curiosidade tá a mil, mas que o olfato dele tá quase sobrecarregado de tanto cheiro. A serva fica toda orgulhosa por ter cozinhado e começa a zoar, esfregando uma uva na cara dele para ver se ele adivinha o que é. Mas o Kunon manda a real. Se continuar com a gracinha, vou pedir para nerfarem o seu salário. Esse prota é brabo demais, tá louco? Depois do lanche, ele vai encontrar a professora Flora, a encarregada de ler os manuais de lore para ele. O Kunon pede para ouvir a história do cavaleiro sagrado Stor Utglia, o que deixa a Flora meio tensa. A serva dá o sinal verde e a Flora aceita, mas pede para ele avisar se a história der gatilho ou for dolorosa demais. O Kunon avisa que tá suave e que agora, mais do que nunca, quer farmar conhecimento. Enquanto ele treina, a gente descobre que antigamente rolou uma guerra mundial de heróis contra o Rei Demônio. O herói do país deles, Stor Utgris, conseguiu solar o vilão, mas o preço foi alto. O cara perdeu um braço e uma perna e foi de base na batalha épica. E anos depois de toda aquela treta da guerra, a galera da linhagem do Stor começou a spawnar com defeito. Ou faltava um braço, ou uma perna, ou brilho nos olhos. Reza a lenda que esses moleques são a reencarnação do herói e carregam a cicatriz do brabo. Só que o Kunon não compra essa ideia nem um pouco. Pra ele é ele e o mana que ele usa é dele, ponto final. O plano do mestre é criar os próprios olhos na força do ódio e da magia. Mas, como dá pra imaginar, isso deixa o cara só o pó. Enquanto ele dá aquela relaxada, ele começa a reclamar que o rendimento tá baixo. A empregada dele, toda preocupada, pergunta se tá faltando carinho, mas ele manda a real. De amor ele tá cheio, o que falta mesmo é XP em conhecimento e estamina pra aguentar o tranco de uma magia de alto nível. A serva tenta acalmar o coração do pequeno, lembrando que ele só tem 7 aninhos e come igual a um passarinho, e que com o tempo ele vai ficar monstro. Mas o Kunon tá pilhado, ele sente que se esperar muito vai ser tarde demais, e não vai dar em nada se continuar desmaiando com qualquer feitiço básico de iniciante. Ela então manda o papo de ir com calma, e como o Kunon quer dar um upgrade no físico e na resistência, mas a limitação visual dificulta o cardio, ela sugere que ele comece a treinar com a espada. O Kunon achou a ideia genial, e a Iko, toda empolgada, já ia sair correndo para arrumar um mestre espadachim. O Kunon para ela e manda aquele agradecimento sincero por tudo que ela faz. E a Iko, que não é boba nem nada e aproveitou o clima de emoção, já lançou a braba pedindo um aumento de salário. Só que o Kunon deu o drible nela e disse que ela estava fazendo barulho demais enquanto ele tentava focar no treino. Reverteu a situação total. Que mestre! Um tempo depois, a Jenny chega na mansão e vê o Kunon lá, todo focado na esgrima. A Iko avisa da chegada dela, e o instrutor novo, o Ouro, se despede do pequeno pupilo. Quando a Jenny chega perto, ela percebe que o moleque tá com outra aura, totalmente mudado. Ela pergunta se ele quer uma pausa, mas o Kunon já quer ir pro PVP.
Eles começam a revisar o feitiço de Ori da última aula, e sem perder tempo, o Kunon deixa ela completamente em choque, sem entender como ele evoluiu tanto se ela só ensinou o básico do básico. Enquanto isso, em outro canto do mapa, uma empregada avisa a princesa Mika que a carruagem já tá no ponto. Mas a vibe dela tá lá embaixo, zero vontade de ver o noivo, afinal o Kunon sempre foi aquele cara meio vibe bad, todo depressivo. A empregada lembra que foi o rei quem selou esse acordo, então não tem muito pra onde fugir, e a Mirika entra na carruagem na força do ódio. No caminho, ela fica pensando que o Kunon é um item raro pro reino por causa da cicatriz do herói. Ela até aceita esse casamento político como parte da missão da família real, mas todas as vezes que eles se encontraram, o cara tava só a tristeza, se auto-sabotando e reclamando da deficiência. Ela já estava pensando que não queria ver aquela cara de derrota pelo resto da vida. Só que, para surpresa geral, quando ela chega na casa do Kunon, o maluco tá radiante, com um sorriso de orelha a orelha. Ela até estranha e pergunta se aconteceu algum milagre, e ele simplesmente manda a real. Ele descobriu que ama o mundo da magia. Ele chega nela pedindo desculpas por ter deixado ela preocupada e já lança o convite. Pergunta se ela não quer colar com ele porque ele tá cheio de fofoca épica e histórias divertidas para contar naquele dia. A Mirika fica em choque, porque nunca tinha visto o Kunon com aquela cara de quem realmente está curtindo a vida e aceita toda empolgada a passar o resto do dia com ele. No pôr-do-sol, voltando de carruagem, a gata vai embora fascinada com a mudança. Enquanto isso, o Kunon sente que foi a primeira vez que ele realmente deu o primeiro passo e estendeu a mão para alguém. A Iko, sempre atenta, manda que ele fez isso porque é um verdadeiro cavaleiro. E não deu outra. Um tempo depois, o Kunon pede para Flora ensinar para ele como ser um lorde de respeito para tratar a princesa Mirika como ela merece. Só que a Iko já se mete no meio e exige que, além de cavaleiro, ele tenha senso de humor. Do outro lado do mapa, a Jenny tá tendo uma crise existencial. Ela se pergunta o que diabos vai fazer da vida, já que o Kunon agora consegue spawnar 7 esferas perfeitas de uma vez só, algo que para ela é nível impossível. Ela sente que o pupilo é um gênio que upa de nível rápido demais e que não tem mais nada de magia básica para passar. Então decide que é hora de pular para o nível intermediário. Mas rola aquele medo, né? Porque magia é top, mas é perigoso pra caramba. O trato era só ensinar o básico para uma criança, mas o negócio fluiu para um lado muito doido. O moleque só tem 7 anos e já tá querendo mexer com magia avançada. Mesmo assim, ela não vai dar Regikit, embora tenha levado um esporro na biblioteca por estar fazendo barulho demais com seus pensamentos altos. No dia seguinte, quando ela encontra o Kunon, já avisa que o treino hoje é diferenciado, e o moleque já chega todo trabalhado nos novos dotes de cavaleiro. A Jenny pensa, lá vem ele mudando de novo, mas foca na aula. Ela explica que o feitiço Aori não é só criar água do nada, agora é hora de desmembrar as propriedades do feitiço para mudar tudo, temperatura, viscosidade, composição, cor e por aí vai. Ela faz uma demonstração com 2 esferas, uma geladinha e outra morna, explicando que é nessas modificações que nasce a assinatura de cada mago e onde o talento de verdade brilha. O Kunon acha isso incrível e já vai pro teste prático. Ele pede pra Iko provar uma tacinha d'água e a coitada fica sem entender nada, dizendo que tem gosto de maçã. O Kunon corrige. Na real, o sabor é de ameixa. A Jenny, vendo aquilo, entra em desespero interno, rezando pro moleque não aprender em 5 minutos as modificações que ela passou a noite inteira desenvolvendo. Ela comenta que parece que ele já pegou o jeito de tudo, mas o Kunon diz que é bem difícil, embora vá se esforçar ao máximo. À noite, segurando 2 frutas, ele entra no momento reflexivo. Ele conhece os sabores e os cheiros, mas nunca viu as cores. E se ele não conhece as cores, vai ser tenso criar variações da magia, o que dificulta o plano principal de buildar os próprios olhos. Mas desistir não tá no dicionário dele. No dia seguinte, quando a Iko pergunta o que ele quer beber, ele manda a pérola. Quer um chá com leite, mas sem o leite. Nem eu sei como o mestre vai fazer essa mágica acontecer. A Aiko pede um pouco de água quente e, do nada, o Kunon usa a magia dele para fazer a água passar por cima da fruta. O moleque dá um pulo, assustadão, dizendo que parece que conseguiu enxergar. A Aiko, que não brinca em serviço, já manda o papo. Pergunta se é verdade, porque se for bite, ele vai levar um tapão para ficar esperto. O Kunon pede calma, porque com essa pressão toda, nem ele sabe direito. Ela dá um esporro nele, dizendo que pediu um cavalheiro com senso de humor, mas não um engraçadinho com piada de mau gosto. Ele implora para ela parar, explicando que conseguiu ver as cores, ou melhor, percebê-las através do mana.
Ele tenta adivinhar e pergunta se a maçã verde é vermelha, e a Aiko diz que não, o que faz sentido, já que o coitado nunca viu cor nenhuma e não sabe o nome de nada. Ela explica que o verde é mais pálido, e o Kunon reclama que ela está confundindo ele com tanto matiz diferente. Mas ela manda real, é o que tem para hoje, mestre. Ela faz o teste final perguntando quantas maçãs tem ali, e quando ele acerta de primeira, ela fica em choque. Que evolução, família! Mais tarde, a Aiko vai dar o relatório para o pai do Kunon. Ela conta que, embora o alcance seja curto, ele já distingue cores, e quanto mais perto ele está do objeto, melhor a visão funciona. Se ele encostar, aí ele vê com nitidez total. O pai pergunta se isso significa que o prodígio já consegue ler, e a Aiko explica que ele usa os dedos para identificar a cor da tinta no papel. Ele ainda não manja das letras, mas está fascinado com as ilustrações dos livros. O pai então levanta a questão: será que não é hora de trazer ele de volta para a mansão principal? Atualmente eles vivem separados porque o próprio Kunon não queria ser um estorvo, e também porque a mãe dele era muito chiclete. Mas a Aiko defende o pupilo, dizendo que ele está mudando o mindset e trabalhando pesado, e que mudar ele de ambiente agora pode estragar o progresso. O pai concorda e diz que se quiser ver o filho é só colar lá, mas a Aiko vai ter que continuar segurando o Rojan sozinha. Ela diz que tá de boa, que faz tudo pelo faz-me rir, o salário. E o pai ri, dizendo que essa honestidade dela faz bem pro garoto. Ela tenta descolar um aumento de novo, mas ele só dá risada e deixa ela no vácuo. Passa um tempo e a Aiko se reúne com o Kunon, que está preparando um experimento secreto para mostrar para a professora Jenny, que está quase chegando. A Aiko bota pilha para ele fazer algo épico, e ele usa a magia de Auri para spawnar uma esfera vermelha gigantesca. Só que bem na hora, a família dele aparece de surpresa. Ao ouvir a voz da mãe, o Kunon se desconcentra, perde o controle do mana e a bolha explode, pintando a mãe dele todinha de vermelho. A mulher entra em pânico total. O pai, vendo aquela cena de filme de terror, pergunta como ele pôde fazer algo tão bizarro. Mas o Kunon, coitado, não entendeu o drama. A Aiko então explica o BO. O problema é que o vermelho é a cor do sangue, e a cena ficou parecendo um cenário de crime. O pai, possesso, dá um castigo de 2 meses pro Kunon, e de quebra corta o salário da Aiko por 3 meses. A coitada quase foi de base ali mesmo com o prejuízo. Enquanto o circo pegava fogo, a Jenny estava só na espreita, escondidinha, pensando que esse moleque é um verdadeiro monstro. Ela tá lá se questionando até onde esse pequeno prodígio vai chegar. Do jeito que o XP dele tá subindo rápido, é bem capaz dele platinar a vida e conseguir o título mais lendário do mundo, o de Feiticeiro Azul. O tempo voou, o time skip veio forte e a Aiko aparece de novo para entregar o novo material de estudo para o nosso protagonista. E olha só, o Kunon agora já tá com 9 anos e virou um verdadeiro pimpolho, um pimpolho meio delicado, com aquela carinha de personagem de anime que a gente nunca sabe se é herói ou wave. O pai do Kunon chega no irmão mais velho e solta a braba. Tem uma missãozinha para ele. A ideia é mandar o caçula para a escola de nobres, mas o problema é que o Kunon mal colocou o nariz para fora da mansão a vida toda. O irmão logo ativa o modo flashback e lembra de quando eram menores e o Kunon pediu para dar um rolê. Na época, o coitado estava todo travado porque não enxergava nada. O mais velho prometeu que ia segurar a mão dele, mas foi só descer um degrau que o plano deu ruim, ele soltou a mão do guri e o Kunon foi de jeta no chão. Mas agora o arco de redenção veio e ele avisa pro pai que vai dar o máximo para ser um bom irmão. Enquanto isso, o Kunon tá lá focadão aprendendo hidromancia, aquela parada de jogar água num pote bufado com poderes sobrenaturais para achar itens ou ler o futuro. A Aiko, que não perde a chance, pergunta se ele consegue achar a juventude dela ou o brilho que ela perdeu pelo caminho. Essa aí não tem limite. Mas o Kunon, que já nasceu com o carisma no nível máximo, manda a real. Diz que ela ainda é jovem e linda e que se ele não fosse filho de Marquês, pedia ela em casamento ali mesmo. A Aiko já manda um "que isso, novinho", dizendo que ele é muito talarico e não pode chavecar uma mulher 10 anos mais velha. Os dois dão aquela risada, enquanto a Flora olha de longe pensando que essa galera é tudo doidinha. Mais tarde, a Flora continua nas tutorias e reflete que ensinou etiqueta pro mestre Kunon, mas parece que o curso de Dom Juan veio de brinde e ele tá passando do ponto. O cara não pode abrir a boca que já sai um elogio. No meio do chá, ele manda um brinde pros olhos lindos da Flora. Ela fica meio "será?", mas admite que perto do que ele era antes, agora ele tá um fofo.
Quando cai a noite, a Pari se prepara para encontrar o pai do Kunon. No meio do caminho, pelo bosque gelado, Aiko pergunta se ele consegue tancar o frio e ele usa o Ori para criar 2 bolhas gigantes de água quentinha protegidas por uma membrana super macia e elástica. O Kunon fica na dúvida do porquê o pai chamou ele, achando que talvez tenha feito alguma besteira. Mas Aiko tranquiliza o mestre, dizendo que depois daquele mar de sangue que ele causou, não deve vir bronca. O Kunon só rebate que a culpa foi dela, que pediu o negócio no tamanho extra grande. Chegando na mansão, eles são recebidos pelo Balen e pelo Yo, o irmão mais velho. O grupo segue para o encontro com o boss da família e no caminho o Yo pergunta se o Kunon quer que ele segure sua mão. O Kunon recusa educadamente, avisando que agora o sensor dele tá ligado e ele percebe tudo ao redor. O Yo olha para ele e lembra da fase em que o irmão vivia na bad, comentando que tá felizão de ver ele bem assim. Por fim, os dois chegam nos pais, onde soltam a notícia. A Flora já deu o papo que o Kunon zerou tudo o que ensinam na escola de nobres. Mas aí vem a pergunta: será que o Kunon tá pronto pro próximo nível? Seria uma boa ideia eu te contar o que aconteceu nessa reunião com o pai dele agora? O pai do Kunon manda real e pergunta se o filho não tá nem um pouco interessado em frequentar uma escola de verdade. Mas o Kunon, que não quer saber de lero-lero, responde que não tá afim porque não quer incomodar os outros. Além disso, ele tem umas paradas na build dele que tá priorizando agora e que passam por cima de qualquer escola. O pai diz que sempre achou que ele deveria fazer o que desce na telha, mas o Kunon questiona se dá algum BO jurídico se ele simplesmente não aparecer por lá. Aí o Coroa explica o sistema. Os filhos da nobreza são obrigados por lei a estudar, e o Kunon já tá até matriculado no sistema. Só que, pela situação especial dele, o rei mandou um salve e deu um passe livre VIP para ele ficar em casa. O Kunon, que é esperto, já manda logo. Isso aí é puro nepotismo. Pra quem tá mofando no chat e não sabe, nepotismo é aquele favoritismo maroto para conhecidos. O pai pede para ele não levar por esse lado, porque o foco não é esse, e sim ele considerar a ideia de ir pro colégio. O Kunon já tenta dar um drible no assunto, perguntando se o pai tá preocupado com o jeito que ele gasta a mesada, e os dois começam aquela discussão épica de família sobre desperdício de gastos e responsabilidade e blá blá blá. O Kunon continua tentando mudar de canal e pergunta se o pai ainda tá bolado por ele ter enchido o jardim de sangue. O pai responde na lata: não perdoou, e se o guri repetir a dose, vai ficar 6 meses sem mesada pra deixar de ser doido. Sorte é que a mãe deles é o suporte do grupo e puxa todo mundo de volta pro tópico principal. O pai apela pro sentimental e pede pro Kunon pensar na princesa Mirika, porque se ele não cumprir as obrigações de nobre, vai ficar em desvantagem na sociedade e a princesa pode acabar numa situação bem ruim por culpa dele. Vendo que o negócio ficou sério, ele decide ceder, mesmo achando que vai ser um tédio total. O pai explica que não precisa morar lá por anos, é só chegar, amassar nos exames de promoção e pronto, diploma na mão. São 5 exames, então ele só precisa aparecer 5 vezes para fechar a conta. O Izio revela que ele e a princesa Mirika vão se formar logo após o próximo exame, então o Kunon vai fazer tudo junto com eles. A mãe, num hype absurdo, já diz que é hora de dar um tapa no visual dele e chama a Airiko para irem todos juntos arrumar os trajes. Enquanto eles saem, o pai comenta com o Izio que, além da princesa, vai ter um monte de gente da realeza querendo dar em cima do Kunon, mas o Izio garante que vai estar lá para ser o guarda-costas do irmão. Um tempo depois, o Kunon se encontra com a princesa e conta que vai enfrentar os exames de promoção. Ela fica super empolgada, já que finalmente vão passar um tempo juntos na escola. E como sabe que ele nunca pisou lá, promete ser a guia oficial e companhia dele. O Kunon agradece, mas já solta aquela preocupação de protagonista. Se ele ficar colado na princesa, todos os caras que são gados dela vão ficar com um ciúme absurdo. A Mirika, meio nervosa, diz que duvida que isso vire um problema. O Kunon pergunta se ela não é popular e ela já rebate: bebê, não me ofende, é óbvio que eu sou popular. A guria tem uma fila de caras apaixonados por ela. A Mirika manda o papo: a concorrência é grande. Ela tem tantos pretendentes quanto dedos na mão direita, ou seja, 5 caras na fila do pão. O tempo voa, os meses passam e o Kunon se prepara pro rolê parecendo um Gojo Satoru versão medieval, todo no estilo. A Aiko comenta que ele tá parecendo um pimpolho, um verdadeiro galã, e ele já brinca dizendo que descobriram a identidade secreta dele. Enquanto isso, o Will só observa e se pergunta: será que meu irmão sempre foi assim tão fútil? Antes de dar o play na viagem, o Kunon usa a magia dele para envolver as rodas da carruagem. Quando o veículo começa a andar, o Will fica em choque porque não sente nem um solavanco.
A magia do guri é utilitária demais. Ele aproveita o clima e pergunta se o irmão tá de boa em ficar longe de casa, e o Coonan tranquiliza o mais velho. Ele sabe que deu muito trabalho antes e que o Will ainda se sente culpado por aquela vez que ele caiu e se machucou, mas o jogo mudou. Antes ele queria deletar a própria conta desse mundo, mas agora ele quer viver cada segundo. O Will quase deixa cair uma lágrima vendo como a magia salvou o irmão, mas a cena emocionante vai de base rapidinho. O Coonan solta que tá tão motivado a viver que mesmo que o resto da humanidade vá pro lobby, ele vai continuar aqui firme e forte. Ele planeja viver tanto que vai acabar sentindo pena do resto dos mortais. O Will fica tipo, gente, o que fizeram com esse menino? E já coloca a culpa todinha na conta da Iko. Finalmente, a parte chega na escola e a Mirika já tá lá no portão esperando. Ela elogia a gravata borboleta dele, e o Coonan, com autoestima no talo, pergunta se é possível a gravata ser mais bonita que ela. A princesa nega na hora, e ele respira aliviado, dizendo que se a gravata fosse mais bonita, ele teria que tirar agora mesmo. O Will só fica assistindo esse papo torto dos dois e se perguntando que tipo de relação é essa. Na hora de entrar, o Coonan dá aquela travada. O pessoal pergunta se ele tá bem, e ele fica ali só processando o som das milhares de vozes dos estudantes. O Coonan do passado teria quitado da partida ali mesmo, mas o atual é diferenciado e pede para Mirika segurar a mão dele. Enquanto isso, uma professora novata chamada Cats está nervosa esperando o aluno. Pelo relatório que ela recebeu, o tal Coonan é um menino super tímido e retraído. Coitada, mal sabe ela que de tímido esse guri não tem nada. Quando ele aparece, as alunas e a própria professora ficam maravilhadas com o visual dele. Ela se apresenta toda profissional, mas o Coonan já chega quebrando o protocolo. Ele faz uma reverência e diz que naquele momento ele é uma senhorita, uma garota muito bonita. A professora entra em pane total. O que esse maluco tá falando? Mas o sinal toca, a galera se despede e a Cats percebe que o dia vai ser longo e que esse aluno não vai ser nada fácil de lidar. Para completar o hype, lá do alto, uns veteranos observam o Coonan e comentam: olha lá, é o famoso garoto com a cicatriz do herói, o cara que recebeu as maiores bênçãos. O clima pesou. Do alto, uns veteranos estão de olho no Coonan, comentando que ele é o tal prodígio com a cicatriz do herói e cheio das bênçãos. Só que o clima azeda quando notam que o príncipe tá com cara de poucos amigos. Aí já mudam o discurso pra dizer que é tudo superstição barata. O príncipe fica possesso vendo Coonan e a irmã dele no entrosamento total, vira as costas e manda os puxa-sacos seguirem ele. Um tempo depois, a professora Cats pergunta pro Coonan se ele tá por dentro de como funcionam os exames de promoção. Ele diz que sim, e ela explica que normalmente rola um tempo de preparo entre as provas, mas para ele vão abrir uma exceção e fazer tudo de uma vez. O Coonan, que não guarda nada pra si, já manda real pra professora. "Ih, meu pai e o rei são parças, isso aí é nepotismo puro, devem ter pressionado a escola pra eu passar logo." A Cats finge que sofreu uma amnésia temporária para não se complicar e entrega a prova mandando ele começar. Mas o condenado do Coonan não para. Ele continua dizendo que tá tudo esquematizado, que o pai e o rei são cúmplices no esquema. A professora até dá liberdade para ele falar, mas implora: "Me tira dessas tretas políticas, pelo amor de Deus." Depois de um tempo, ela vai corrigir os testes e fica em choque. O moleque não parou de falar um segundo durante a prova e mesmo assim gabaritou tudo. O cara é um monstro. Enquanto isso, lá no refeitório, o Coonan e a Mirika dão de cara com o príncipe Lyle. A galera já faz aquele círculo pra ver a treta e o Izzy, que estava passando, já sente o cheiro de problema. O príncipe solta aquele deboche perguntando se esse pirralho recebeu mesmo as bênçãos. A Mirika tenta intervir, mas o Lyle manda ela ficar na dela. O Coonan pensa: putz, o dia tava sendo um 10-10, mas se ele mexer com a princesa, vou ter que buildar um ataque. O Izzy tenta mediar, mas o príncipe corta ele dizendo que não deu permissão pra ninguém falar. O Izzy nem acredita que no primeiro dia o Coonan já arrumou briga com a realeza. Só que o Coonan é diferenciado. Ele ativa o Ori, coleta umas gotinhas de água do ar e discretamente molha as calças do Lyle. Aí, com a cara mais lavada do mundo, pergunta: "Eita, o senhor se mijou?" O príncipe, vendo o estrago, entra em modo desespero, grita pra todo mundo que não se mijou coisa nenhuma e sai vazado dali. O Izzy e a Mirika já sabem de onde veio o golpe. O Coonan, pleno, só pergunta: "Quem tá com fome?" O irmão pergunta se foi ele mesmo que fez aquilo, mas o Coonan só diz que tá com vontade de comer um hambúrguer. No meio do lanche, ele pergunta quem era aquele cara chato.
Quando a Mirika revela que é o irmão dela e o 7º príncipe, o Kunon solta uma reflexão. Não pode existir um irmão que não cuide dos menores, mas beleza, já foi. O Izio só reza para todos os deuses para eles conseguirem se graduar sem mais nenhum BO, enquanto lá ele tá lá no canto, bufando de ódio e focado no plano de vingança. Tudo começa naquele clima de tensão digno de final de temporada. O Kunon, com aquela cara de quem não tá nem aí pra nada, questiona a Mirika sobre o motivo do irmão dela, o Lyle, ter chegado chutando o balde e se metendo entre eles de forma tão agressiva. A Mirika, que é a 9ª princesa, solta a real. O Lyle é o 6º príncipe, então na hierarquia da realeza, ele manda e ela obedece. Ele estava ali para dar aquela carteirada básica de irmão mais velho autoritário. Mas ó o plot twist, rapaziada. A Mirika explica que como o Kunon é o hechiceiro que porta a lendária cicatriz do herói, o status dela subiu mais que criptomoeda em dia de alta. Graças ao brilho do nosso protagonista, agora eles estão no topo da pirâmide da alta sociedade. E a princesa, que não é boba nem nada, deixa bem claro pro Kunon. Olha, independente do que o papai rei mandar ou do que os nobres fofoqueiros falarem, eu tô muito feliz de ter você como meu prometido. E convenhamos, né? Quem não estaria? O cara é um prodígio, vai ser rico, poderoso e ainda tem esse estilo misterioso. O Kunon, sendo o cavaleiro que é, já planeja a gratidão. Diz que quando encontrar o rei, vai se ajoelhar com tanta vontade que vai fazer buraco no chão. O cara quer ser o genro perfeito. Ele até cogita e pedir desculpas pro Lyle para limpar a barra, mas o Io e a galera já cortam o barato. Ideia péssima, Kunon. Aquele príncipe é um surtado, deixa ele pra lá. O tempo passa na velocidade da luz e a gente vê o Kunon em casa treinando com a professora Jenny. E aqui, meus amigos, o nível de apelão do moleque quebra o medidor. Ele começa a moldar a água com uma precisão tão bizarra que consegue dar a textura de uma maçã para uma esfera de líquido. A Jenny, que já está acostumada a ver o impossível, fica de queixo caído e dá o conselho de ouro. Kunon, você precisa tocar em tudo. Toque em pedras, tecidos, frutas. Quanto mais texturas você conhecer, mais fácil vai ser recriar o mundo com a sua magia. O moleque leva isso a sério e vira o fiscal de texturas do reino. Aí chega o dia do exame final na academia. O Will encontra o Kunon num canto e pergunta: "O que tu tá fazendo aí?" E o Kunon, na maior paz, colhendo amostras de texturas, ué. É nesse momento que a Mirika chega toda radiante para receber o seu campeão. O Kunon, que não perde a chance de ser dramático, começa com um monólogo digno de Shakespeare. Diz que tá com o coração partido porque aquele é o último dia que vai ouvir a voz dela na escola, que o mundo vai mergulhar num crepúsculo de tristeza infinita. Um verdadeiro showman. A Mirika só ri e avisa que a escola só acaba quando o sol se puser. E ele instantaneamente para de chorar e fica de boa. O Will olha para os dois com aquela cara de: "Eu sou o único normal nessa família?" Na sala de aula, o clima é de final de ano de escola. A professora avisa que o exame vai ser coletivo, com todos os alunos juntos. O Kunon fica meio na bad porque ele amava ficar sozinho na sala especial com a professora. Safadinho, né? Mas ela dá aquele apoio moral e diz que vai ficar vigiando ele de longe. O Will percebe que a intimidade ali tá alta e o Kunon solta a fofoca máxima. Conta que a professora só entrou naquela escola para perseguir o grande amor da vida dela. Mas o cara reprovou e ela ficou lá, sozinha e amargurada no 2º ano de trabalho. A Mirika e o Will ficam em choque. "Kunon, você não pode sair contando os traumas da mulher assim no meio da sala." De repente, a classe toda cerca o princesa, querendo conhecer o tal Pimpolho, que é o prometido dela. A professora pede para ele se apresentar e o Kunon dá um show de carisma, cativando geral. Mas aí ele solta outra pérola. Diz que tá aliviado em ver que eles têm amigos, porque ele achava que o Will e a Mirika eram dois solitários, sem ninguém para conversar. O Will e a princesa quase infartam de vergonha, explicando que a Mirika só queria passar tempo com o Kunon e pediu para os amigos darem um espaço. O Kunon, num momento filosófico, diz que estava pronto para consolar eles, dizendo que não tem problema nenhum ser um isolado, que o ser humano fica bem sozinho. A classe inteira começa a olhar para o Kunon como se ele fosse um alienígena. O cara tem a mentalidade de um monge de 1000 anos num corpo de moleque. Mas aí o clima esfria.
Os puxa-sacos do príncipe Lyle avisam que o exame vai começar, mas o Lyle, arrogante como sempre, diz que os professores que esperem por ele. Só que o sistema não perdoa. Avisam que o exame é simultâneo e nem príncipe pode atrasar. Ele chega na sala possesso, bufando ódio. Ele tá cansado de geral ser igual, de ninguém falar as coisas na cara dele e só ficarem cochichando. Ele se mete entre o Cunon e a galera só pra marcar território. É aí que o Cunon faz o que ninguém tem coragem. Ele pega na mão do príncipe Lyle, dá aquele sorriso de protagonista e se apresenta como o futuro cunhado. Ele diz que tá ansioso para conversar, já que no último encontro as coisinhas impediram o papo. O Lyle surta, tenta soltar a mão, diz que não deu permissão para o Cunon tocar nele, mas o Cunon é um tanker de persistência. Ele ignora os gritos e diz: "Nossa, você tem uma voz muito viril e dá para sentir que você é muito forte só pelo toque da sua mão." E aí vem o golpe de misericórdia. O Cunon diz que se pudesse ver, ia encarar o rosto do príncipe com tanta intensidade que ia fazer um buraco na cara do príncipe. O Lyle simplesmente trava. O príncipe brabão fica vermelho, gagueja e pergunta para a irmã dele o que tem de errado com esse garoto. A sala toda racha o bico da cara de tacho do príncipe. O Cunon solta ele, o Will suspira de alívio por não ter rolado uma execução real e o exame finalmente acontece. O pôr do sol chega, a professora desenha uma flor no quadro e anuncia: "Geral passou. É festa, é gritaria, é aprovação total." Na hora da despedida, o Cunon ainda grita para a professora: "Se ainda estiver procurando um amor, tenta com o meu irmão." A coitada da professora quase morre de vergonha. O Lyle sai de lá bem mais pianinho, parece que passar uma vergonha pública foi o melhor remédio para a arrogância dele. As semanas passam e o Cunon continua o grind de magia com a Jenny. O moleque tá voando, ele faz redemoinho de água, muda a cor, muda a densidade, até que ele decide mostrar sua nova criação. Ele pega uma gota de água e transforma numa pomba que sai voando pela sala. A Jenny fica em estado de choque. Ela chama o Cunon no canto e solta a bomba. "Cunon, você não tem mais nada para te ensinar." Ela admite que desde o começo ela estava usando artimanhas e truques para enrolar ele e continuar recebendo salário, porque o talento do Cunon já tinha superado o dela há muito tempo. O Cunon, com o sorriso de quem já sabia de tudo, diz que amava as artimanhas dela. Ele explica que foi graças a esses truques que ele descobriu as profundezas da magia e ganhou um propósito. A Jenny chora de emoção, mas insiste: "Cunon, você precisa de um mestre de verdade, um hechiceiro real. Eu só vou te atrasar." O Cunon tenta convencer ela a ficar criando animais mágicos ao redor dela, mas ela sabe que o lugar dele é no topo. Ela sai de lá decidida a voltar a estudar para não ser deixada para trás pelo próprio aluno. Para piorar o clima de despedida, a Iko avisa que a professora Flora também se demitiu porque o Cunon já se formou. A Flora nem quis se despedir para não chorar litros. O Cunon fica meio órfão de professores, mas a Iko já aproveita para pedir: "Pergunta para Flora se na casa dela não tem um servo rico, alto e bonitão para eu me casar." O Cunon fica indignado: "Você também quer me largar? Não vou perguntar nada." No jantar, o Cunon conta pro pai que tá sem mestre. O Will comenta: "Na escola falam muito de um tal de Sia Unli Finrow, um hechiceiro real que é o galã do castelo e tem um mana absurdo." O Cunon já fica hypado: "Quero esse cara." O pai corta as asas dele: "Filho, hechiceiro real é cargo de elite do rei. Eles não dão aula para nobreza comum, é impossível." Mas o Cunon já tem o plano: "Pai, a gente vai no castelo, eu finjo que me perco entre uma cozidinha e outra, o hechiceiro me achura e entre uma cozidinha e outra ele vira meu mestre." O pai e o Will olham pra ele tipo: "Que plano lixo é esse, Cunon?" Mas a mãe, que mima o moleque até não poder mais, faz aquela carinha pro marido e ele cede: "Tá bom, vou falar com o rei." Lá no castelo, o documento do Cunon chega na mesa do grande mestre. Ele olha aquilo e não acredita que um aprendiz está pedindo aula com a elite. Mas aí avisam ele: a princesa Merica tá louca por esse garoto. Ele é o prometido dela. O grande mestre olha o nome: Cunon Gurion. Ele sente um calafrio, um interesse bizarro. O destino do nosso prodígio tá prestes a cruzar com a verdadeira elite do reino. Olha só quem voltou! O nosso prodígio tá na área.
Agora a gente vê o Kunun junto com o pai dele na carruagem, trocando aquela ideia sobre a surpresa que o coroa preparou. O plano é o seguinte, ele conseguiu uma audiência com o rei, e se o Kunun mandar bem, sua majestade pode até considerar ser um instrutor de magia dele. O Kunun, todo inocente, diz que é o poder da amizade, mas o pai explica a real. Os feiticeiros reais estão de olho no talento do moleque. Aí vem a pergunta de praxe, que você tem buildado de magia ultimamente? O Prota então invoca um gato de água, mas não é qualquer aguinha não, tá? O bicho tem cor e densidade, parece até carne de verdade, embora o Kunun reclame que ele ainda não se mexe de um jeito natural. Além disso, o moleque cismou que quer aprender a dar voz pro bicho. O pai fica encantadão com o pet e o Kunun já manda o "adota um aí, pai". O coroa desconversa, diz que ia se distrair no trampo e que a regra da casa é 100 pets, pro Kunun não tropeçar neles. Mas a fofoca real é que a Tina prefere cachorros. O Kunun agradece o cuidado com a família e pergunta se não rola de ter uns pets fora de casa. Ele lembra que a Iko disse que ter uma gatinha fora de casa dá status, mas dentro de casa é falta de etiqueta. O pai já saca que a Iko não estava falando de bicho, né? Mas como a princesa Mirika concordou, o pai acha que o assunto é gato mesmo e promete pensar no caso. Chegando no castelo, eles são recebidos pela princesa Raisha Auglia. O Kunun, como sempre, ativa o modo Cavaleiro Sedutor nível 99. O pai até dá um toque que ela é a segunda princesa e ele precisa de modos, mas o Kunun vai além e já chama a mina de futura cunhada. Ela racha o bico e diz que a Mirika já tinha feito o hype dele. Ela nota o gatinho, mas quando colocam o bicho no chão, o Kunun desfaz a magia. O pai finge que o gato faleceu e entra no drama, enquanto a Raisha, impressionada, diz que vai levar o Kunun para a Torre Negra. O pai se recompõe, avisa que vai cumprimentar o rei e descolar uma carruagem. O Kunun agradece e ainda avisa que reservou uma mesa naquele restaurante onde o pai conquistou a mãe dele. O moleque é um cupido nato. Já dentro do castelo, a Raisha diz que tem um segredo para contar. O Kunun já imagina algo mágico, mas ela resolve contar a lore da família. Na casa Auglia tem 7 príncipes e 10 princesas. Geralmente o primeiro herda o trono, mas lá a regra é clara, mérito e conquistas valem mais. O clima é tenso, mas a Raisha dropou a disputa para virar feiticeira. Nisso, o Kunun avista a Torre Negra e sente uma mana absurda vindo de lá. A Raisha comenta que a Mirika tem medo que o Kunun se envolva na treta pelo trono, mas o papo corta quando ela vê o Kunun patinando. Pois é, o gênio congelou os pés e está deslizando pelo castelo. A Raisha quer testar também, mas antes ela dá o aviso de ouro. Não se junte a nenhuma facção, não dê sua palavra e não assine nada. Recado dado, os dois começam a patinar pelo castelo como se fosse um ringue de gelo, enquanto os servos tentam parar os dois no desespero. Aí aparece o senhor Dário perguntando que zona é aquela. Os guardas explicam e ele entra na perseguição, mandando todo mundo parar. O Kunun pensa em se render, mas a Albina manda ele acelerar. Não deu outra. Pouco tempo depois, os dois estão de joelhos levando aquele sermão épico. Enquanto isso, o pai do Prota nota uma gritaria no castelo. O servo explica que um moleque feiticeiro fez arte e um cavaleiro capturou ele. O pai só falta morrer engasgado e cospe o chá todinho. Depois da bronca, o Prota e a Albina ficam frente a frente com o boss. O cara se apresenta como Londimon Arstar, o grão-mestre dos feiticeiros reais. O Kunun fica nervoso, mas percebe que se a mana da Raisha era braba, a desse cara tá em outro patamar. O Londimon pergunta se ele tem um emblema da água, e o Kunun confirma. O mestre olha e vê que é 2 estrelas. O Kunun fica boiando, então o Londimon explica a hierarquia. Os emblemas são divididos em 7 tipos: fogo, água, terra, vento, luz, escuridão e vileza. O Kunun cai na real. Então eu sou o segundo mais fraco do elemento água? O Londimon confirma, dizendo que 2 estrelas é o nível mais comum. A própria Raisha revela que também é 2 estrelas, mas de vento. O Kunun entende, mas não se aguenta e solta uma pérola. Ele diz que a densidade de mana do mestre é diferente e faz uma comparação com queijos. Ele diz que ele e a princesa são queijos normais, enquanto o Londimon é um queijo azul artesanal.
Ele até chama o cara de Grão-Mestre Queijo Azul e pergunta se ele é 3 estrelas. O Longmon fica meio pistola com o apelido, mas revela que na verdade ele é 4 estrelas. O Kunon olha fixamente, processando o nível do poder do cara. O Kunon, curioso que só ele, manda a pergunta: Mestre, o rank influencia nas magias que eu posso castar? O Longmon manda real: não tem nada bloqueado por nível. A diferença atual é só a quantidade de mana e o quanto você se esforça nos treinos. O moleque fica satisfeito, mas do nada o Longmon falta um. Beleza, agora vamos pro que interessa: diversão. Corta pro jardim, onde uma galera de elite dos feiticeiros reais tá reunida. Tá todo mundo no hype pra ver o que o prodígio faz. A Raisha bota a mão no fogo por ele, e os outros feiticeiros ficam de cara com a idade do Kunon. É aí que o Longmon chama o Victor, um feiticeiro brabo, que usa o Aori para se cercar de várias esferas de água. A missão do Kunon? Tentar roubar essas esferas usando o próprio controle de mana. O Kunon gela. Nem nos treinos com a Jane eles imaginaram um desafio desse nível. Mas ele é do tipo que não arrega. Ele tenta com tudo, mas as esferas do Victor são tipo rocha. Depois de suar a camisa, ele consegue hackear e separar 2 esferas. O Longmon para tudo e diz que já deu para ver o potencial. O Kunon cai exausto, chocado com o nível dos caras, mas o Longmon elogia o moleque. O Victor até pergunta se pode ficar com o Kunon para ele, mas a galera nega na hora porque o Victor não cuida nem de si mesmo. O Kunon pergunta se passou no exame, mas o Longmon quer testar mais coisas. Só que agora o teste virou bagunça num trampolim de água. O Kunon fica meio: eu devia estar vendo isso? O Longmon pergunta como ele fez aquela estrutura elástica, e o Kunon explica que criou uma esfera mole com textura de borracha. Os feiticeiros já começam a fantasiar como deve ser bom tirar um cochilo ali. O Kunon ainda dá a ideia: se eu aumentar a elasticidade, dá para pular até o 2º andar do castelo. O pessoal se anima, mas o Longmon segura a onda, senão ninguém mais trabalha e não deixam o Kunon ir embora nunca. O Prota se desculpa, dizendo que tem um jantar marcado com a noiva dele, a princesa Mirica. A Raisha pergunta se ele cria outras coisas além de gatos, tipo pessoas. O Kunon diz que sim, e cria uma Ico de água. O Longmon nota que é uma marionete de água bem feita, mas os movimentos ainda estão meio travados. O Victor pergunta se dá para fazer movimentos impossíveis, e o Kunon confirma, dizendo que tentou fazer uma voar. Mas a Ico de verdade achou que parecia um espírito zombeteiro e deu dislike. Mesmo assim, os feiticeiros pedem para ver. Resultado, uma empregada viu a marionete flutuando pela janela e o castelo inteiro entrou em pânico. Geral teve que pedir desculpas e a culpa sobrou pro Victor, que deu a ideia. O Kunon fica meio para baixo por levar o 2º esporro do dia, mas o Longmon anima o moleque. Ele passou. Na próxima vez já vão falar de instrutor de magia e tudo mais. O Kunon fica felizão, mas pergunta pra Raisha se agora ele tem que escolher um lado na briga pelo trono. Ela tranquiliza o moleque. Pros feiticeiros reais, status é o que menos importa. O Longmon pergunta qual o sonho dele, e o Kunon manda a braba: quero criar olhos com magia. A galera acha a meta genial, mas o clima de festa acaba quando o pai dele chega puto da vida com as reclamações das travessuras. O Kunon tenta se desculpar, mas a Raisha defende ele, dizendo que todo mundo se empolgou. O pai dá uma lição de moral pesada. Não importa quem manda, quem usa a magia é o responsável. Ferir alguém só porque recebeu ordens é imperdoável. Magia é poder, e ele deve se negar a machucar os outros, ou a culpa será toda dele. O Kunon aceita o sermão e pede desculpas. Depois vemos o pai dele indo embora, feliz por ver que o filho se enturmou com a elite. De volta ao castelo, a Raisha pergunta se ele não esqueceu da Mirica. O Kunon se toca que já está escurecendo e entra em desespero. Ele não quer chegar no jantar todo suado e descabelado, porque um cavaleiro não busca a princesa nessas condições. Então, a Raisha tem uma ideia: combinar magias. O Kunon cria uma esfera de água gigante e a Raisha diz que eles vão se impulsionar nela para chegar rápido. O Kunon fica interessado no experimento, mas recusa, porque decidiu que a primeira vez dele voando seria com a Mirica, e que o noivo dela, ele mesmo no caso, podia entender errado. A Raisha não quer nem saber, ignora os protocolos e puxa o moleque pro voo. A Raisha manda logo: eu não tenho noivo não, segura o hype.
e os dois decolam na maior velocidade. O problema é que o pouso não foi nem um pouco suave. A loira não controlou o freio e eles foram direto para o chão, num tombo cinematográfico. A Raisha até tenta pedir desculpas, mas o azar é que o Sr. Dario, que já estava com o sangue fervendo, aparece bem na hora. Enquanto isso, a Mirika está no maior glow-up, se arrumando toda elegante e se perguntando se o Kunon vai curtir o look. A empregada dela fica de queixo caído, sem acreditar que a princesa tá tão caidinha assim por alguém. Ela até se questiona, quem é esse tal de Kunon que deixou a patroa lelé da cuca desse jeito? Mas o sonho vira pesadelo rapidinho. O clima romântico é cortado pela cena do nosso prota e da Raisha levando o maior sermão do Dario por causa da aterrissagem desastrosa. Enquanto isso, a Mirika tá naquela ansiedade pré-role, sabe como é? Pra empregada dela é super compreensível, afinal é o primeiro encontro da gata. Do nada, chega o aviso de que o Kunon brotou na área. A Laura corre pra dar o papo pra Mirika, que tava lá toda trabalhada na pose de princesa, mas quando ouve o nome do varão, já sai dando pulinhos de alegria. Chegando na entrada, o nosso protagonista cumprimenta ela com aquela classe de cavalheiro de anime. Ele manda braba, dizendo que na escola foi muito bem escoltado, mas que agora é a vez dele ser o suporte dela e já manda aquele grab na mão da princesa. Nesse pique, a Laura dá aquela espiada estratégica pela porta para dar um check no Kunon. Depois dessa cena digna de shoujo, eles chegam no restaurante. Lá dentro, o Kunon faz um brinde exaltando a skin lendária da Mirika. A Laura só observa como o moleque é desenrolado e entende facinho como ele conquistou o coração da princesa. A Mirika pergunta como foi a experiência dele na Torre Negra. O Kunon conta que conheceu a irmã dela, a Raisha, e uma galera a nível altíssimo, destacando principalmente a magia do mestre Queijo Azul. Ele também solta o spoiler de que passou na prova, embora ainda não saiba quem vai ser o tutor que vai bufar ele, mas garante que tudo vai ser tão perfeito quanto as unhas da Mirika. Ele comenta que ouviu muita história por aí, mas que as delas são bem mais interessantes. Diz que elas brilham mais que espantalho em trigal batendo vento. O cara usa umas referências tão aleatórias que até a Mirika começa a achar o papo meio estranho. Mas se a Mirika tá feliz, o resto é detalhe. Aí o Kunon olha bem pra ela e manda real. Diz que aquele jantar é o máximo que ele consegue entregar agora, mas que quando eles droparem o anel de casamento, vão viver nesse luxo pra sempre. Ele confessa que quer buildar um futuro do lado dela. Esse papo de galã conquistou até os NPCs ajudantes e a Laura, que já carimbou o Kunon como um brabo formidável. E quando o jantar acaba, a cena corta pra Mirika tendo um troço na cama, chutando o ar de tanto hype pelo Kunon. Já na manhã seguinte, o prota tava lá, no grind do trabalho. A Iko chama ele pra dar um help e usar magia de água pra lavar a roupa. Ele menciona que tava fazendo um uniforme, mas a Iko dá um esporro nele por estar mofando dentro de casa desde que voltou, dizendo que o trabalho de uma criança é pegar um sol pra upar o tamanho. O Kunon percebe que tá com a hitbox menor que a da Iko e pergunta se as mulheres curtem os caras altos. A Iko responde que algumas sim, mas que ela gosta dele de qualquer jeito, seja ele anão ou gigante. O Kunon quase manda um elogio de volta, mas lembra que ia falhar com a Mirika, e a Iko já chama ele de mulherengo na hora. Depois do serviço, ele pergunta se não chegou nenhuma carta pra ele. Como não chegou nada, ele imagina que os mestres ainda estão decidindo quem vai assumir o BO de treinar ele. É aí que a gente vê o Victor procurando o Xian, mas como o cara não responde, ele entra na sala rezando para não ser deletado da existência. Quando entra, tá aquela bagunça de papel e o Aeon acordando no chão. O Victor avisa que o grão-mestre tá chamando e o cara finalmente acorda pro mundo. De volta pra casa do Kunon, o moleque tá todo felizão porque finalmente vai ter um professor novo. A Iko pergunta o nome do sujeito e o Kunon revela que é o tal do Se-Finrol. A Iko quase surta porque lembra que esse é o mestre bonitão que todo mundo comenta no servidor. Desesperada, ela pergunta pro Prota o que faz porque precisa estar com a skin impecável para receber esse cavaleiro. O Kunon até tenta dar uma de ciumento porque ela quer se arrumar para outro, mas logo desiste e concorda que ela tem que ficar bonita mesmo. Em outro painel, a gente vê a Mirika se arrumando a pedido da Risha. Terminando o visual, elas vão para a entrada do castelo, mas no caminho dão de cara com as outras duas irmãs, a Everil e a Lidália. Elas tentam intimidar a Mera, mas a Risha chega protegendo e bota as duas pra ralar, abrindo o caminho. Sem mais distrações, elas voltam pro papo. A Risha tá pistola porque não deixaram ela ser a mestra do Kunon e fica se perguntando por que escolheram aquele outro cara. Voltamos pro nosso protagonista. Ele tá lá de boa, tomando um chá, enquanto a Iko tá num nervosismo que só.
Nisso chega a carruagem e quem desce é a princesa Mirika. Como de costume, o Kunon já recebe ela com aquele caminhão de elogios. Logo em seguida, o Seonli desce do veículo e a Iko já começa a comer ele com os olhos mentalmente. O Kunon, por outro lado, sente aquela mana densa e pesada, comparando o poder do cara com o mel. Ele se apresenta para o Seonli e pergunta se pode chamar ele de Mestre Mel. O cara já corta a onda na hora, deixando claro que é para chamar de senhor e que ele nem aceitou ser o instrutor ainda. Na real, ele nem queria estar ali. O Kunon saca que o cara foi forçado pela hierarquia e manda. Fazer o quê, né? Acontece. O mestre menciona que o velho Londimod mandou ele vir por aqui porque tinha um moleque interessante na área. Então ele veio ver qual é a do hype. O Kunon pergunta se o mestre Queijo Azul que enviou o mestre Mel. Esses apelidos estão deixando o Seonli nos 200 de ping de tanta raiva. Vendo o climão, o Dario intervém. O Kunon reconhece ele e agradece pela ajuda do outro dia. A Mirika fica sem entender nada e pergunta se eles já se conhecem. O Kunon diz que mais do que conhecidos, eles passaram por 3 situações curiosas. Mudando de assunto, ele pergunta se o tal Seonli é bonitão mesmo. E ela sussurra que o cara é nível galã de cinema. O Kunon fica de cara, afinal, como ele não enxerga, não faz ideia do que é ser bonito. E isso irrita o Seonli, que pergunta se o moleque tá tirando onda com a cara dele. O Kunon nega na maior cara de papel, o que faz o Seonli pensar o quão bizarro esse garoto realmente é. E assim eles começam aquele get to know pra ver qual é a do outro. O Kunon manda um valeu demais pra Mirika por ter trazido o Seonli, mas confessa que o hype dele também era ver a noiva. A princesa retribui o flerte, mas o Seonli corta o clima de romance para eles terem uma conversa divertida sobre o que realmente importa: magia. Pelo sorriso que ele dá, o Dario comenta que parece que ele tá querendo zoar o Kunon enquanto a Iko tá lá, hipnotizada no olhar do cara. O Seonli pergunta se o prota manja de superposição. O Kunon, que não é bobo, explica que os feitiços saem de círculos desenhados com mana e que a superposição é basicamente dar um Ctrl+C Ctrl+V nesse círculo para duplicar o poder. Aí vem a pergunta de milhão: quantas camadas ele consegue? O Kunon, todo humilde, fala que faz 31. O Seonli fica em choque, mas logo recupera a pose, dizendo que ele chega em 50. O Kunon pira e pergunta o segredo, mas o Seonli também quer saber como o moleque quebrou a barreira das 20 camadas sozinho. O Kunon explica que foi na base da gambiarra e do improviso, o que deixa o Seonli ainda mais perplexa. Ele lembra de quando o Victor e a Rei apeitaram ele por não querer ser o tutor do Kunon. Na época, ele deu migué dizendo que só ia ver o moleque porque o grão-mestre achou interessante. Agora, vendo o talento e as brincadeiras mágicas do Kunon, ele admite: o moleque é um prodígio mesmo. Depois do papo, o Seonli pede para ver o que o Kunon sabe fazer. O prota tá seco para aprender as 50 camadas, mas o mestre manda a real. Seria perda de tempo ensinar algo que ele ainda não aguenta tancar. Se quiser aprender, vai ter que provar o valor e depois implorar. A Mirika até comenta que o Kunon nunca faria isso, mas o moleque não perde tempo e já começa a implorar e a bajular o cara no nível máximo. Ele diz que quer conhecer a generosidade e até o lado solitário do mestre, prometendo fazer qualquer coisa pelas 50 camadas. O Seonli pediu, mas quando viu o Kunon fazendo, ficou até desconfortável. Ele reforça que ainda não é o mestre dele, mas decide mostrar um pouco do seu brilho. O cara revela que tem o emblema de 3 estrelas de terra e cria um muro gigante, mandando o Kunon destruir. De quebra, pede pro prota fazer uma cama de água para ele observar. Só que a cama ficou tão confortável que o mestre acabou pegando no sono ali mesmo. Enquanto o Kunon analisa o muro, percebe que o mana o deixa duro como pedra. Ele lembra das aulas. Emblemas criam círculos que configuram feitiços. A superposição é o nível de originalidade e poder da build. Aquele muro era uma obra-prima de 40 camadas. A Mirika fica impressionada com a concentração do Kunon, mas ele do nada sugere darem uma pausa pro café. Ela fica preocupada se isso não vai dar ruim, mas o prota tranquiliza ela. Vão esperar o belo adormecido acordar. Ele garante que não tem erro porque consegue destruir aquilo num instante. Lá pro final da tarde, o mestre acorda caindo da cama de água e pergunta quanto tempo passou. O Dario avisa que foram 2 horas de AFK. O Seonli levanta e pergunta se o Kunon desistiu por estar tão relaxado. O prota diz que nada, só estava esperando ele acordar para dar o show. Ele encanta o Robu e começa a cobrir o muro com uma espuma doida. O Kunon explica a lógica. Muro de terra fica frágil se absorver muita água, tipo um pão dormido que fica mole. O Seonli sorri, diz que ele acertou a teoria, menos a parte do pão, mas pergunta por que ele usou o Robu se a especialidade dele é o Aori. O prota diz que achou que esse seria o caminho mais fácil,
e o mestre reconhece o QI elevado do moleque. O Kunon já comemora achando que foi aceito como discípulo. O mestre reclama da pressa, mas acaba cedendo. Agora é oficial. O moleque entrou pro time. O Kunon vai comemorar com a noiva, o que deixa o Seonli meio tiltado. Ele já avisa que a partir de agora, o mestre tem prioridade total sobre a noiva, porque o treino vai ser insano e ele vai ser cobaia de experimentos. Aí ele manda uma Red Pill pra Mirika. Enquanto o Kunon cresce e vira um high tier de sucesso, as outras mulheres vão cair matando em cima dele. A Mirika já começa a tremer imaginando ser deixada para trás. O Kunon percebe o climão e manda o mestre parar de pegar no pé dela. Ele confronta o Seonli dizendo que ele só fala isso porque adora irritar as garotas, mas que é do tipo que percebe as coisas tarde demais e acaba perdendo a mina para outro. Essas palavras foram como um critical direto no HP do pobre Seonli. Já de noite, a Mirika fica olhando pela janela, fritando com o que o mestre disse, sabendo que se não upar junto, ela e o Kunon podem acabar em servidores diferentes. De volta na mansão do Kunon, o mestre Seol aparece para dar aquele gás nos treinos. O Kunon já fica todo empolgado, esperando aquele treinamento raiz, nível hardcore. Ele já chega perguntando: "E aí, mestre, qual vai ser? Círculos mágicos 3D? Paradas oblíquas? Ou vamos de uma vez para a sobreposição de 50 camadas?" Só que o balde de água fria vem rápida. A missão do dia é passar as anotações dela a limpo. O Kunon, indignado, pergunta se é só isso mesmo ou se ela deixou de amar ele. O Seol, curta e grossa, manda um "nunca amei" e ainda expulsa todo mundo da sala, porque o conteúdo é nível segredo de estado. O Kunon até tenta fazer a Mirika ficar, mas ela diz para ele relaxar e sai desejando sorte. Assim que a sala esvazia, o Seol simplesmente toma posse da cama do Kunon e capota ali mesmo. Enquanto isso, a Yeko pergunta se alguém quer um chá, mas a Mirika tem outros planos. Ela pede um favor especial para treinar espada. Ela confessa que é iniciante e quer aproveitar cada segundo livre para ficar mais forte sem o Kunon saber. E lá vemos ela treinando pesado com o Dario. A meta da gata é ser uma mulher digna do nosso prota, enquanto ele, coitado, vai escrevendo nota por nota até que tromba com um diagrama bizarro, e o Seol acorda. Vendo que ele ainda não terminou, ele já manda "lento". O Kunon reclama, né? Pô, acabou de acordar e já vem no xingamento. Além do mais, decifrar os garranchos dela é um teste de paciência. A letra da mestre parece uma minhoca tendo um treco. O cara domina magias que desafiam a física, mas o verdadeiro boss final é a caligrafia de médico do professor. Aí é osso. O Seol não deixa barato e manda a real. Não é pra comparar a sabedoria dela com qualquer desespero. E que ele pare de chorar, porque aquilo é um treinamento de elite. Ela explica que informação e conhecimento são coisas diferentes. Ler te dá informação, mas quando você decifra e escreve, o seu corpo memoriza a parada. O conhecimento vira parte de você. E conhecimento, família, é poder. O Kunon fica em choque com a aula e solta um "eu te amo" do nada. Na hora de ir embora, o prota pergunta sobre um diagrama específico. O Seol diz que é mais fácil ensinar na prática e convida ele para visitar o laboratório dela na próxima. O Kunon aceita na hora e já pega na mão da Mirika, todo feliz que vai passar mais tempo com ela por causa dessas visitas. No dia que o Kunon chega lá, geral nota como o moleque cresceu. Ele avisa que já bateu os 10 anos. Todo mundo ali tinha planos pro Kunon, mas o Seol chega chegando para levar ele. O pessoal já fica na defensiva. Vai levar o menino para aquele quarto, lá é o inferno. Para calar a boca de geral, o Seol manda ele criar uma cama para eles. No caminho, ela pergunta se ele manja dos artefatos mágicos. Sabe aquelas lâmpadas do castelo que funcionam com mana? Pois é, são artefatos de fogo. Quem vive disso é chamado de engenheiro mágico. Quando entram no quarto, o lugar está soterrado em papel. O Kunon pergunta se aquilo tudo são os rabiscos dela, mas ela corrige. São as anotações de uma vida. Ver aquela montanha de livros e teses deixa nosso protagonista maravilhado. Ele começa a folhear tudo, descobrindo feitiços que nunca nem imaginou. Ele até acha um grimório misterioso e fica fascinado, pedindo para morar lá com ela. O Seol diz que nem precisa, porque um dia tudo aquilo vai ser dele. Que herança, hein?
Aí ela mostra o projeto atual, um artefato para esquentar comida no quarto sem precisar ir na cozinha. Basicamente, um micro-ondas de mana. Mas a parada tá difícil, porque as peças precisam ser muito finas e delicadas. O Kunon, com aquele QI de gênio, pergunta se não pode moldar as peças com magia de água. O Seol fica toda orgulhosa da engenhosidade dele e promete que um dia ele vai ser o braço direito dela. Nisso, o grão-mestre chega cobrando uma promessa antiga. Sem saída, o Seol manda o Kunon fazer aquilo. No frame seguinte, vemos o Roundmon dormindo que nem um bebê numa cama de água, enquanto Seol e Kunon discutem o artefato. Mais tarde, no refeitório, o Roundmon elogia o conforto da cama do moleque. O Vitor aproveita e manda o chaveco. Se quiser trocar de mestre, é só falar. O Kunon reconhece que, embora o Seol faça ele trabalhar que nem um escravo, ela é uma mestre braba, e ele fez a escolha certa. Os outros olham para o Vitor com aquela cara de perdeu, Playboy. O mestre até tenta cortar o assunto de vergonha, mas o Seol diz que pega no pé dele pela própria segurança do guri. Mudando de assunto, o Kunon pergunta pela Mirika. A Risha conta que ela tá na cerimônia de entrada da escola de nobres. O Kunon entende a fita. Então, o Roundmon pergunta qual o próximo passo. O Kunon diz que só foca no exame de graduação, mas o veterano esclarece. Ele tá falando da Academia de Magia, o lugar onde a elite dos feiticeiros se forma. O Seol lembra que só entra com 12 anos, então ele tem tempo para pensar. Mas o Kunon já ficou naquele clima reflexivo. O tempo voa e já se passaram 2 anos, família. Seol e Kunon estão naquele pique de treinamento mágico pesado. A parada funciona assim. O Kunon conjura água, enquanto o Seol apela para magia de terra, criando estacas sinistras e jogando tudo na direção do nosso protagonista. O Kunon não é bobo, bloqueia tudo e já manda um contra-ataque com uma onda de água de respeito. O Seol decide parar o combate, dá aquele parabéns para o nosso prodígio e avisa que ele finalmente conseguiu. Depois do treino, é claro que bateu aquela fome. Aquele artefato mágico que parece um forninho finalmente ficou pronto e eles já botam pro jogo. Sério, o bagulho é diferenciado, a comida fica boa demais quando esquenta ali. O Kunon, que não trabalha de graça, já cobra a parte dele pelo serviço, mas o Seol diz que nem precisa, porque ganhou uma XP valiosa com o projeto. Nosso prota manda real, ele vai continuar mantendo o estilo de vida dele, afinal, é quem melhor conhece o talento que ele tem. Kunon agradece e começa com aquele papo todo romântico, o que deixa o Seol meio desconfortável. Depois disso, o bonde vai para o escritório junto com a Mirika. Kunon mostra todo o progresso que está fazendo com o professor, mencionando que já tem 5 teses novas sobre magia e que estão desenvolvendo outro artefato mágico. Diante disso, o Seol solta que agora ele só vai se encarregar do último projeto. Kunon estranha a decisão, mas o Seol muda de assunto rapidinho e lembra que ele está quase fazendo 12 anos, ou seja, hora de se preparar para ir para a Academia de Magia. O Kunon mete o louco e diz que não quer ir, que se tiver o Seol, não precisa de mais nada. Só que ele lembra que já passou todas as anotações a limpo e finalizou os planos. O Kunon até pergunta se ela quer expulsar ele só porque o serviço acabou. O Seol explica que é uma feiticeira de terra e não tem como ensinar magia de água em alto nível. Kunon insiste que quer ficar com ela, mas o Seol manda a real. Na academia ele vai encontrar feiticeiros de água que são simplesmente insanos, dizendo que o mundo é muito maior que Uglia. Ela fala que existem feiticeiros de 3 e até 4 estrelas por lá. Mesmo com o hype, Kunon não quer ir, mas aí a Mirika pega na mão dele e pede com todo carinho que ele vá para se tornar um mestre supremo enquanto ela se torna uma mulher digna dele, e ainda promete que vai esperá-lo. Nessa hora, o Kunon sente uma energia diferente nas mãos da Mirika e aceita o desafio. Ele decide ir para a academia, mas quando pergunta onde fica, descobre que o lugar é longe, mas tipo longe num nível absurdo. Academia de Magia lá no fim do mundo. O Kunon vai acumular milhas de feiticeiro frequente nesse rolê. E lá vai o Kunon ser enviado para a academia por ordem da Seol. Antes de partir, ele pergunta o que deve levar na bagagem, mas a Seol diz que ele já tem o item mais lendário de todos, os olhos dele. E não é pelo que ele aprendeu ou pelo humor dele, mas pelo que ele ainda é capaz de fazer. Isso ativa um gatilho no Kunon sobre o seu maior desejo, recuperar a visão. Ele tinha aprendido a viver no escuro, inclusive achou que estava tudo bem e acabou se odiando por se acostumar com isso. Durante a viagem, a Mirika entra no modo desespero e não para de chorar.
Ela tá cheia de medo de que o Kunon evolua demais e acabe deixando ela para trás. Ela até confessa um pensamento meio sombrio. Uma parte dela queria que o Kunon nunca voltasse a enxergar, só para ele não sair do lado dela. O Dario manda aquele conselho de mestre, dizendo que o coração tem luz e sombra, mas que ela não pode deixar a escuridão consumir tudo. Enquanto isso, Seol e Dario conversam sobre o futuro do garoto. Ele aprendeu magia avançada e técnicas que poucos tancam, mas criar olhos funcionais com magia, ninguém nunca conseguiu esse feito na história. Mesmo assim, o Dario bota fé no seu melhor aluno. No dia seguinte, Kunon começa os testes. Ele tenta feitiços, formas novas, usa reflexos e bolhas, mas nada de dar bom. Ele fica frustrado, mas o drop não para. Ele passa um tempo com a família na sauna, recebe aquele apoio moral e isso recarrega as energias dele. Dias depois, ele tenta novamente. Usa magia de água, cria padrões em movimento com uma forma simples e finalmente o buff veio. Funciona. Kunon abre os olhos e pela primeira vez na vida pode ver o mundo e o cara chora de pura felicidade. Ele se levanta, admira a paisagem e quando vira pro lado, dá de cara com um enorme caranguejo. A pessoa que ele veria seria ele mesmo, aquele que ele tanto detesta. Alguém que não consegue fazer nada sozinho, que dá errado em tudo e só serve para deixar os outros preocupados. O rosto da pessoa que ele mais odeia no mundo. É assim que ele abre os olhos e se enxerga. Ele nota que não tem um visual durão e nem barba, o que é normal, já que ainda é um moleque. Ele pensou que, ao se ver, o ódio ia aumentar ou que ia sentir nojo, ou quem sabe ficar feliz. Mas no fim, ele continua sendo só ele mesmo. Nisso, ele vira para o lado e pergunta se um dia vai conseguir se gostar. E de quebra pergunta, quem é esse caranguejo aí? Será que é a Aiko? Nesse momento, a Aiko entra perguntando se ele chamou. O Kunon toma um susto e tenta tocar no caranguejo, mas a mão passa direto. Ele percebe que o bicho não tem corpo físico. Ele olha para Aiko e ela confirma que tá ali. O Kunon chama ela de novo, esperando que ela perceba algo, mas ela fica séria e pergunta o que foi, até que nota a esfera flutuando do lado dele. O Kunon pergunta se ela tá usando uma trança, e ela, toda empolgada, diz que sim. Ele comenta que o uniforme de empregada tá bem impecável. Um cavaleiro diria que ela tá linda, mas ele acaba chorando de alegria só por saber que finalmente pode enxergar e dar um abraço nela. Só que no meio do aperto, o olho mágico do Kunon sai voando, e ele fica todo ponto. A Aiko solta ele e sugere contar a novidade para os pais. Mas o Kunon ainda tá encafefado com o tal caranguejo e pergunta se ela não tá afim de comer um croquete de caranguejo. Ela diz que faz sim, mas aí ele manda outra. Você tá com um chifre na cabeça? Ela nega, dizendo que o chifre só aparece quando ela tá brava, mas agora ela tá felizona. O Kunon então relaxa, feliz por ver o rosto dela e esse chifre todo estiloso. Depois disso, o Kunon vai lá fora ver a paisagem, mas as coisas estão estranhas. Tudo parece estar em cores negativas e o sol brilha como se fosse preto. Obviamente tem algo de errado e ele sabe disso. A Aiko chega com um agasalho para levar ele para dentro com o pessoal. Ele aceita, mas pergunta se ela não tá vendo algo atrás dele. Ela se empolga achando que é história de terror, mas ele pede para deixar para lá. Enquanto caminham, ele reflete que o experimento funcionou, mas as coisas não estão normais. Quando chega na família, todo mundo comemora o sucesso dele, mas o Kunon olha para eles com uma cara de preocupação. O irmão dele tá com asas negras e a mãe tem uma cor de olho bizarra. Mas para não estragar o clima, ele diz que eles estão bonitões. A Aiko pergunta se a mãe dele não é linda e ele concorda, dizendo que ela parece uma heroína de aventura. A mãe acha que ele a comparou com uma princesa, mas o Kunon pergunta pro irmão se os pais dele são anjos caídos por causa daquelas asas. O irmão estranha e diz que são pais normais. O Kunon fica meio sem entender e pergunta para Aiko se existe gente com asa no mundo. A Aiko, toda poética, manda que todo mundo nasce com as asas da liberdade e que podemos voar com o coração. Aí o Kunon bugou de vez. Primeiro um caranguejo, depois um chifre, olhar de heroína e agora asas de anjo caído. Ele não consegue tocar em nada disso e só ele enxerga. Por que será? Nessa hora, eles ouvem o pai gritando pelo Kunon. O nosso protagonista fica ansioso para saber como o pai é, mas quando o homem abre a porta, o Kunon toma um susto. Ele não consegue nem distinguir o rosto do pai, é só um borrão. O pai e a mãe ficam numa alegria só, celebrando que o filho finalmente enxerga, e já propõem uma festa e avisar o castelo. Os adultos saem e deixam os irmãos sozinhos. O Kunon aproveita para perguntar se os pais deles são tipo uma névoa dentro da família.
O irmão já corta ele na hora e manda nunca dizer isso pro pai, senão o coroa vai desabar no choro. O Ku não aceita e decide que vai perguntar isso pro mestre dele depois. A cena muda pro castelo com o Chiolando. O Vitor entra na sala para avisar que, por ordens do rei, ele tá liberado para sair, já que chegaram notícias do Kunon. De volta ao nosso protagonista, ele recebe a visita da Mirica, que já ficou sabendo da novidade. Toda feliz, ela dá os parabéns por ele ter realizado o sonho. Ela nota o feitiço flutuando e pergunta se é aquilo mesmo. O Kunon confirma e apresenta o olho de cristal. A Mirica pergunta se ele consegue ver o rosto dela, e ele diz que sim, reforçando que fez tudo isso principalmente para ver a cara da sua querida noiva. Ele abre os olhos e observa pela primeira vez a garota que tanto quis conhecer, garantindo que ela é mais linda do que imaginava. Só que por causa do feitiço doido, ele vê uma pena de ave nela. O Kunon tem uma reação exagerada e a Mirica entende tudo errado, achando que não faz o tipo dele. Ele nega rapidinho e explica que ela parece uma pena de uma ave magnífica. A Mirica não entende nada, então a Iko tenta explicar do jeito dela, o que acaba ficando meio sinistro, misturando gigantes de barba e gaiolas. Nisso, Dario chega para parabenizar o prodígio. O Kunon agradece e elogia como a espada dele é bonita. O Dario fica todo orgulhoso, achando que é a espada que ele está segurando, mas o Kunon estava falando de uma que estava nas costas dele. Enfim, já era de se esperar esse desencontro. De repente, uma voz bem convencida cumprimenta o Kunon. Ele se vira e vê uma silhueta brilhando demais, parecendo um poste. Por causa do clarão, ele não reconhece de primeira e pergunta-se ao mestre dele, tentando olhar sem sucesso. O mestre diz que precisa falar com ele a sós. No particular, o Kunon conta tudo o que tá vendo, mas o mestre só racha o bico, dizendo que nada disso faz sentido. Mas quando ouve que ele brilha, o mestre manda aquela arrogância clássica. Diz que tá sempre brilhando mesmo, afinal é o número 1 da humanidade, e olha que ele só ganha do Kunon por toco. O cara é o rei da humildade. Pro Kunon, o mestre é literalmente brilhante demais. Se ele olhar direto, ele fica cego. Enquanto isso, a Mirica tá lá fora treinando com o Seol e ele levanta duas possibilidades pro que tá rolando com o Kunon. A primeira é que o moleque tá conseguindo enxergar a forma da alma, o que não animou muito o Kun, já que o espírito dele seria um caranguejo. A segunda opção seria uma alucinação de maná. Ele explica que existem lugares onde a energia mágica é tão braba que o Seol, ao passar por lá, ficou doidão como se tivesse entornado uma garrafa de pinga. Nessa brisa, ele viu coisas sem corpo atravessando tudo. O Kunon achou a cara dele, mas como nada é certeza, eles decidem que precisam de mais exemplos para entender o que tá pegando. Aí o Kunon, meio na dúvida, pergunta se o olho dele foi um fracasso. O Seol nem deixa ele terminar e manda o papo. Jamais seria um fracasso, afinal, é a obra do seu aluno favorito. O clima fica lá em cima e eles começam a viajar na ideia de que na natureza cada um vê de um jeito. Tem bicho que não vê cor, bicho com 1000 olhos e gente cega como ele. No fim, ninguém sabe qual é o jeito certo de enxergar. O importante é que o Kunon tem o jeito dele e isso pode ter um significado gigante. Se doer, ele sela. Se não, é só continuar olhando. O moleque se motiva na hora, percebendo que a jornada tá só começando. O Seol só dá um toque. Guarda isso em segredo para ninguém te achar maluco. O Kunon concorda e ainda solta que tá feliz por ter chamado ele, mesmo que o brilho do mestre quase deixe ele cego de novo. Horas depois, a Mirica aparece perguntando se o papo ainda não acabou e diz que eles têm muito o que fofocar sobre esse olho. Ela lembra que o aniversário do Kunon tá chegando e pergunta o que dar de presente. O Seol diz que qualquer coisa vinda dela já vai deixar o garoto nas nuvens, e ela fica toda vermelha sem saber se é verdade. Quando o Kunon sai pedindo desculpa pela demora, o Seol racha o bico lembrando da pena da Mirica. Ela estranha, mas ele diz que é segredo, e ela rebate dizendo que o papo com o Nico também é. E assim o dia termina no maior mistério. No dia seguinte, o Kunon dá aquela geral no quarto, se despedindo do cantinho dele. À noite rola a festa de 12 anos. O protagonista agradece geral, e a galera capricha nos mimos. Ganha cetro novo, uma pena elegante e até um mapa gastronômico para não passar fome na viagem. Só que bate aquela bad quando lembram que a academia é longe pra caramba. A mãe do Kunon entra no modo cachoeira e começa a chorar, mas o pai e o Iko acalmam a fera dizendo que ele volta logo depois de se formar. O clima melhora, eles brindam e a festa segue. Mais tarde, o Kunon e a Mirica ficam sozinhos no balcão, naquele clima de despedida.
Ela pergunta se ele tá pronto e ele, todo decidido, diz que sim, e que resolve o resto quando chegar lá. A America pede desculpas porque não vai conseguir se despedir no dia seguinte por causa das aulas. Mas o Kunon é compreensivo. Relaxa, eu sei que você tem seus deveres. Aí ela aproveita o momento e entrega o presente, um bracelete. Ela mostra que tem um igual e pede para ele falar com o acessório como se fosse ela quando as coisas ficarem difíceis na escola de magia. O Kunon promete que vai fazer isso e que vai escrever cartas todo santo dia. Eles fecham o pacto com aquele aperto de mão de quem vai cumprir a palavra. O dia da partida chega e o clima tá meio pesado na casa, todo mundo triste. Mas o nosso protagonista sobe na carruagem como se estivesse indo na padaria. Os pais ficam sem entender nada, mas já conheciam a peça. Só que aí a Iko sobe junto e eles percebem que ela é a má influência por trás da frieza do menino. Antes de vazar, o Kunon dá aquele tapa de magia nas rodas e a carruagem ganha o mundo. Ele se despede prometendo voltar em alguns anos, já ansioso para saber quem vai encontrar na academia. E o hype é real. O Kunon pergunta quanto falta para chegar em Jirachi. O guia responde que eles ainda estão no reino de Juglia e que nesse ritmo vai levar um mês, mas que já estão quase batendo na porta da mansão do avô dele. Nisso, perguntam para Iko se ela vai mesmo deixar o pequeno Kunon ali. Ela confirma, dizendo que a despedida é agora. O motivo, ela quer casar. A idade tá chegando e ela sente que se não for agora, vai acabar ficando pra semente. O Kunon, meio sentido, pergunta se ela acha que ele consegue sobreviver sem ela. E a Iko, de brincadeira, manda um: "Você deixaria a Miriko pra casar comigo?" O garoto fica sem saber o que dizer e só aponta que a mansão já apareceu no horizonte. Assim que chegam, o Kunon já ativa seu olho mágico. Ele comenta que fazia 4 anos que não pisava na casa principal e tenta lembrar por que diabos vieram da última vez. Aí ele lembra que ouviu falar de uma biblioteca gigante e, achando que os livros eram de magia, arrastou a família toda pra lá. O Kunon tinha até esquecido, mas na época ele deu um show ameaçando que não ia parar de dançar enquanto não levassem ele. É nessa hora que o avô abre a porta. Os dois se abraçam depois de tanto tempo e, embora o avô diga que estava morrendo de saudades, o Kunon enxerga uns chifres na cabeça dele, tipo um rei demônio. O avô já chega querendo mimar o neto, prometendo comprar um mundo para comemorar a entrada dele na academia. Antes disso, a Iko entrega uma carta da filha dele, mas o velho tá nem aí, só quer saber de dar presente pro Kunon. Mal sabe ele que na carta a filha deu um esporro avisando para não gastar mais de 500 mil necas com o menino. Pra se ter uma ideia, isso são 2 meses de salário da Iko, mas o avô insiste em dar um presente por baixo dos panos. O Kunon pede pra ele sossegar, já que o foco ali é a troca de guarda, a chegada da Arinco Round. A nova serva tem 18 anos e confessa que aceitou o trampo pela grana, já que quer abrir uma loja quando casar. O Kunon cumprimenta a moça e pergunta se ela é irmã da Iko. Ela confirma e já solta que, diferente da irmã, ela já tem um noivo. Ela diz isso pra ninguém achar que ela tá ali pra ser amante. Mas o Kunon tranquiliza a garota dizendo que ele também é comprometido e que ela deve amar o noivo tanto quanto ama a comida. Arinco diz que vai dar o seu melhor, o que deixa o Kunon aliviado. Ele percebe que vai poder continuar com as piadinhas dele sem climão, porque ela é igualzinha a Iko, tirando os chifres que ele vê na cabeça dela também. Enquanto cozinham, Arinco admite que estava nervosa por causa do status do Kunon, mas viu que o moleque é de boa. A Iko aproveita para passar o serviço, avisa que ele às vezes esquece de comer quando tá focado na magia e que ela precisa alimentar ele durante os estudos. A Iko vai contando tudo que sabe, garantindo que eles vão se dar bem, e acaba lembrando do dia em que pediram para ela servir o Kunon. O pai dele tinha ouvido falar muito bem dela, o que a fez pensar que era famosa e que logo arranjaria marido. Foi justamente por esse jeito dela que o pai do Kunon a quis por perto. Ela lembra de como se conheceram. O Kunon era todo sério e calado, mas foi se soltando até virar esse poço de confiança. Depois de relembrar tudo, ela dá uma prensa na Arinco. Nem pense em colocar caraminhola na cabeça do menino, senão o bicho vai pegar. A Arinco pergunta se ela tá falando de ensinar ele a curtir a vida com as mulheres. A Iko pira, tampa os ouvidos e grita que não quer nem imaginar a pureza do Kunon sendo levada por umas garotas qualquer. Pra ela, a única que tem passe livre é a princesa Mirika. A Arinco promete ter cuidado, mas fica em dúvida porque o Kunon é um cavalheiro e muito gentil, um prato cheio pra virar mulherengo. A Iko berra de novo dizendo que ele tem alma pura. No fim, depois de servirem o Kunon, a Arinco conclui: ele é um mulherengo nato mesmo. Mais tarde, enquanto o Kunon arrumava as malas, a Iko bate na porta avisando que já vão partir. Aproveitando o momento a sós, o Kunon resolve abrir o coração. Ele pergunta se ela lembra de quando ele disse que não ia conseguir viver sozinho se ela fosse embora. Ela diz que sim.
Então ele destaca tudo que conquistou. Saiu de perto da família e agora vai para academia, tudo por conta própria. Mas faz um último pedido. Quer saber se pode contar com ela mesmo longe por uns anos. Aiko, com toda a sinceridade do mundo, promete que mesmo casada ou com filhos, sempre vai trabalhar para a família dele e estar lá por ele. Eles encerram o papo com um abraço apertado. Agora o Kunon já está na carruagem com a Rinko. O avô fica implorando na janela para ele ficar mais um pouco, mas o Kunon simplesmente ignora e manda o cocheiro tocar o barco. A Rinko pergunta se ele tem certeza que devia ter dado esse gelo no avô, e ele explica que se desse corda a conversa não ia acabar nunca. Mudando de assunto, ele pergunta que tipo de loja eles pretendem abrir. A Rin confessa que, no começo, a ideia dela era abrir o negócio de fazer pessoas desaparecerem, mas acabou optando por um de comida. Afinal, segundo ela, a única diferença é que no de comida o pessoal realmente come o que some. Com essa energia levemente caótica, começa a nova vida do Kunon, deixando tudo para trás para conhecer gente nova. Assim que chegam na cidade, eles saem desbravando as ruas, embasbacados com o tanto de loja de magia que tem por lá. O Kunon bate o olho num livro na vitrine e não resiste. Tem que entrar. A loja é o paraíso, só tem livro de feitiçaria. Na mansão da família até tinha muita coisa, mas quase nada de magia, então ele tá feito criança em loja de brinquedo. O problema é o preço, o livro que ele queria custa 5 milhões. A Rinko quase cai para trás, mas a dona da loja explica que aquelas são peças únicas. A dona logo saca o interesse dele e pergunta se ele é mago. Para provar, o Kunon faz um gatinho de água ali mesmo. Ele pergunta se ela também é do ramo, mas ela diz que só é fã de magia mesmo. Ela aproveita para dar um toque. É bom eles se esforçarem de Ashik, porque este ano a Santa do Reino Sagrado vai entrar na academia, fora o príncipe e um prodígio do trovão que entraram ano passado. O hype tá alta. A mulher até tenta vender um livro do mestre Zion por um preço camarada, mas o Kunon dispensa. Já fora da loja, ele explica para Rinko que não comprou porque já sabe tudo que tá ali. Ele mesmo poderia ter escrito aquele livro no lugar do mestre. Depois, eles param numa loja de roupas. O vendedor fica só observando o Kunon e a Rinko alisando todos os tecidos. O Kunon explica que tá memorizando as texturas e pergunta de que bicho é uma peça específica. O cara diz que é de raposa escura, um bicho raríssimo. Na mesma hora, o Kunon recria a raposa com magia, idêntica. O vendedor fica de queixo caído. Você consegue reproduzir qualquer coisa se tocar na textura? O Kunon confirma, dizendo que pelo menos o formato e o toque ele garante. Aí o vendedor, já perdendo a linha, pergunta se ele faz mulheres também. A Rinko não perde tempo, tampa os ouvidos do Kunon e tira ele de lá voando. Logo que eles saem, chega um grupo de 3 pessoas na loja. Quem lidera é a tal Santa, que veio atrás da Echark de raposa escura. Só que eles dão de cara com a escultura de água que o Kunon deixou. A Santa percebe que é magia e ao tocar o bicho desmancha, molhando a calça do vendedor todinha. O pessoal nota que, pelo jeito da magia estourou, tinha pouco mana, mas era um feitiço que nem a Santa conhecia. Depois de muito chão, Kunon e Rinko finalmente chegam em Jirashik, onde fica a academia. Para não perder tempo, ele vai logo tentar descolar um quarto no dormitório para morar com a Rinko. Só que o balde de água fria vem rápido. A recepcionista avisa que não tem mais vaga, porque o prazo de inscrição fechou faz tempo. O Kunon fica em choque, já que o mestre dele não deu um pio sobre isso. Enquanto isso, vemos o professor Randy trabalhando de boa até que alguém invade a sala dele pela janela para dizer que precisam falar sério sobre o novo aluno. Kunon e Rinko saem da academia na maior bad. Eles cogitam ficar em hotel ou até alugar uma casa só para os dois. A Rinko já começa a delirar achando que é um pedido de casamento, mas a recepcionista interrompe o momento fofo entregando uma lista de imobiliárias. No dia seguinte, lá estão eles na porta da nova casinha alugada. Enquanto isso, o clima fica tenso na academia. 2 professores entram num quarto escuro e entregam a lista dos novos alunos para um sujeito misterioso que está nas sombras. O cara analisa os nomes e um deles brilha, Kunon, o discípulo de Zion Lee. De volta aos nossos protagonistas, eles retornam à academia para fazer a inscrição do exame. A recepcionista avisa que empregadas não entram. A Rinko até tenta mandar um suborno para ver se passa, mas não rola e ela tem que ficar para trás. No corredor, o Kunon agradece a ajuda da funcionária, que se apresenta como Lovell. Fiel a seu estilo, o Kunon já começa a encher a moça de elogios, deixando claro para ela que não é só a empregada dele que é meio biruta. No fim, ele chega onde estão os outros estudantes, que ficam olhando o visual extravagante dele, e o Kunon tá pilhado para ver o que vem por aí.
esse foi o final do episódio. Comenta a palavra academia para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, o Rebobina se despede e até a próxima.